Olá, irmãos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso teológico ministerial. Estamos estudando a disciplina de missiologia. E na aula passada nós começamos a falar sobre o aspecto prático da realização da obra missionária, colocando um assunto que é um dos primeiros com o qual a gente começa a se esbarrar ali no tocante a ir para outros lugares, pregar o evangelho, que é a questão do chamado missionário. A respeito do chamado missionário, nós definimos ele da seguinte forma: é a grande comissão, mais a certeza no seu coração, não importando como ela vem, que Deus quer que você vá como sua testemunha àqueles que não conhecem o Salvador. Cada experiência é individual, assim como o direcionamento de Deus para outras áreas da vida. Porém, o despertamento para se tornar um missionário em um outro lugar, ele se torna possível à medida que a gente dá atenção para o chamado das Escrituras, para a realidade dos campos ao nosso redor e também para a realidade do homem perdido, sem o Evangelho. Aquela grande confirmação que muitos esperam, aquela coisa como que mística e milagrosa, muitas vezes ela vai se dar de uma forma muito mais simples do que nós pensamos. Bom, isso que nós conversamos foi o primeiro passo. E ainda alinhado a esse assunto, hoje eu gostaria de trazer aquilo que eu acredito ser as qualificações de um missionário. O que alguém que tem a responsabilidade de representar a sua igreja na pregação do evangelho em outros contextos, o que essa pessoa deve ter? Quais são as suas características? E você vai perceber que são características que todos aqueles que estão crescendo no conhecimento e na graça de Cristo, eles devem apresentar também. Afinal, todo crente é chamado para testemunhar do Evangelho, seja no seu próprio contexto ou seja em outro lugar. Seja de maneira integral, 100% dedicado àquilo, ou seja em meio às demandas do seu trabalho, dos seus estudos. Alguém que sai para ser um missionário em outro lugar, ele não é diferente daquele que fica no contexto da sua igreja e serve ali a Deus naquele lugar. Então, a primeira qualificação é a devoção. Pregar o evangelho consiste em um trabalho paciente de ensinar a palavra de Deus, até que as pessoas possam finalmente compreender o plano de salvação e confiarem em Cristo para a sua salvação. E isso exige muita entrega, muita dedicação da pessoa, do obreiro. Dedicação, em primeiro lugar, ao Senhor, que é a quem nós servimos, e então ao trabalho de pregar fielmente, com paciência, o Evangelho. E é a devoção que vai garantir que nós vamos ser resilientes, perseverantes diante dos desafios da obra missionária. É porque nós estamos servindo ao Senhor, é porque nós amamos ao Senhor, que nós fazemos o que fazemos e enfrentamos os desafios do trabalho. A segunda qualificação é a espiritualidade. A obra missionária ela é um trabalho cuja finalidade é espiritual, é a salvação de pessoas, salvação de almas. E nós não podemos alcançar fins espirituais pelos meios físicos, pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade ou talento. A espiritualidade ela é um estilo de vida que nós cultivamos quando passamos a buscar constantemente a dependência de Deus em tudo que nós fazemos. E nós podemos dizer que a devoção se alia à espiritualidade. É a devoção que vai construindo em nós um caráter espiritual de constantemente buscar a Deus, de constantemente depender de Deus em todas as situações. E nós também caracterizamos um missionário, um obreiro do Senhor pela fé. A fé é confiar no Senhor, mesmo que as situações possam parecer desfavoráveis. E talvez você já tenha ouvido falar que o missionário é alguém que vive pela fé. Essa expressão, o missionário vive pela fé. E de fato isso é verdade, mas nós deveríamos entender que todos nós crentes vivemos pela fé.
Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem do Senhor. Ele quem é o nosso provedor e quem garante para nós todos os meios de provisão, como, por exemplo, um emprego. Acontece que nós podemos ser tentados a pensar que nós somos capazes de sustentar as portas abertas de um emprego, ou até tentados a confiar no salário que nós fielmente estamos acostumados a receber ali todo mês. Porém, todos nós dependemos do Senhor a cada dia para a provisão das nossas necessidades. Com o missionário, essa questão da remuneração pelo seu trabalho é um pouco diferente. Muitas vezes o trabalho de um missionário ele precisa ser integral, 100% dedicado às tarefas do seu ministério, o que não deixa espaço para qualquer outro tipo de trabalho remunerado. E sendo assim, biblicamente, a igreja se organiza de forma a contribuir com aqueles irmãos que são dedicados para o ministério integral, conforme 1 Timóteo 5, recomendações do apóstolo Paulo, ali para Timóteo. Os missionários, os obreiros, eles são pessoas carentes das mesmas necessidades de qualquer outra pessoa, e o provedor continua sendo o Senhor em quem nós devemos confiar. Porém, os meios de provisão daqueles que se dedicam integralmente ao ministério são as ofertas voluntárias das igrejas e dos seus parceiros ministeriais. Então, é uma vida de fé baseada não nas garantias de um trabalho remunerado, mas unicamente no Senhor, como deve ser a vida de todos os crentes, né? A próxima qualificação é o amor. É de se esperar que o missionário seja a personificação do amor de Deus pelo homem, aquele que carece da salvação, aquele que precisa do Evangelho. Muitas vezes o missionário ele é o único representante do Evangelho em algum lugar. E o que é o Evangelho, senão o amor de Deus pela humanidade ao enviar o seu Filho? Então, a mensagem que o missionário carrega é uma mensagem sobre o amor de Deus. Como é importante que ele seja representante dessa mensagem, demonstrando ali o amor pelas pessoas que são alvo dessa mensagem. Amar pode ser fácil em algumas situações, mas em outras um verdadeiro desafio. Porém, o amor, ele é a marca com a qual Jesus descreve os seus discípulos. O mundo conhecerá que nós somos seguidores de Cristo pelo amor uns pelos outros, segundo João. Não há como nós trabalharmos efetivamente na pregação do Evangelho se nós não tivermos amor. 1 Coríntios 13, 1 e 2 nos fala, né, que se nós, mesmo que falássemos a língua dos homens, dos anjos, com toda eloquência, se nós não tivéssemos amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Ou seja, sem amor, os nossos esforços, eles não são apenas barulho, que não fazem ali muito sentido. Então, o amor, ele é uma marca muito importante para aquele que deseja anunciar o Evangelho para as pessoas que precisam ouvir. Também podemos falar sobre a coragem moral. A coragem que os obreiros devem ter ao anunciar o Evangelho. É importante que essa pessoa ela tenha firmeza, convicção dos seus princípios de moralidade. Tem pessoas que são muito flexíveis em relação aos seus padrões de certo e errado, e tem a tendência de flexibilizar ali, de se ajustar às situações a fim de não ofender ninguém. Essas pessoas não serão efetivas na tarefa de representar o Evangelho, levando a verdade, confrontando o pecado e anunciando a mensagem que nós queremos ser, a mensagem verdadeira. A verdade deve ser dita em amor, mas deve ser dita para aqueles que carecem da salvação. E também podemos falar sobre propósito.
É preciso ser alguém de visão, com objetivos e metas ali bem definidos a serem alcançados com o seu trabalho. Como nós falamos na primeira aula, a nossa meta na obra missionária, ela deve estar alinhada com os objetivos e metas de Deus, que é o autor da obra. De acordo com a grande comissão, nosso objetivo é pregar o evangelho e fazer discípulos. E esse muitas vezes é o trabalho de uma vida toda, de um longo prazo. Não é algo momentâneo, algo apenas um período, mas muitas vezes vai envolver a vida toda do obreiro, do missionário. Por isso nós precisamos ter um propósito bem definido. É muito importante nós sabermos para onde nós temos que ir. Alguém já disse que todo vento, ele é favorável para quem não sabe onde vai. Então, o propósito, ele nos guia na tarefa que nós temos como prioridade, como essencial, que é pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações no contexto em que nós formos colocados. A próxima qualificação seria o discernimento. O missionário ele deve ser capaz de encarar desafios, de estar pronto para reconhecer os problemas, reconhecer as suas complexidades e discernir bem as soluções para resolver os problemas que surgem na obra missionária e no seu trabalho de pregação do Evangelho. Nós também poderíamos falar sobre o zelo, o cuidado, o empenho para com a obra que nós estamos realizando, que na verdade é um serviço ao Senhor. Então deve ser algo excelente, algo digno de quem é o Senhor a quem nós servimos. O zelo não está necessariamente relacionado àquela demonstração de emoções intensas que nós às vezes associamos, mas sim necessariamente está associado com um compromisso verdadeiro com o trabalho missionário. Então, nesse sentido, a indiferença, a preguiça, são coisas que não cabem na obra de Deus. É sobre isso que nós falamos quando pensamos no zelo que um obreiro deve ter para com a obra do Senhor. Constância. Em todo trabalho, existem situações que nós vamos acabar nos desapontando, que vão nos deixar desencorajados. Não é diferente com a obra missionária. São experiências que acabam nos desmotivando muitas vezes. Mas, pela graça de Deus, apesar de fracos, apesar de momentos como esse nos expor às nossas fraquezas, nós podemos, ao invés de desistir, manter a constância e perseverar. Isso é muito importante para a continuidade de um trabalho efetivo de pregação do Evangelho. Liderança. O trabalho missionário, ele clama mais do que nunca por líderes. Eis o grande desafio da nossa sociedade, uma sociedade que existe uma grande dificuldade das pessoas assumirem um posicionamento firme. Nós falamos que a nossa sociedade é uma sociedade muito líquida, cheia de relativismos não absolutos. Então, pessoas firmes que assumam um posicionamento é realmente uma grande dificuldade. Mas o trabalho missionário, ele clama por líderes. Além de pregar o evangelho propriamente, o missionário ele tem que ser capaz de encaminhar os novos crentes no seu desenvolvimento espiritual, guiá-los na formação, no funcionamento também da igreja, treinar obreiros. É a segunda parte, da nossa ordem de pregar o evangelho, fazer discípulos. Então, o missionário ele deve ter, sim, as qualidades de um líder, e especialmente a iniciativa e a responsabilidade. Outros fatores que nós poderíamos considerar como qualificadores também seria a experiência cristã. Assim como consta nas recomendações de Paulo em 1 Timóteo 3 sobre as qualificações de um líder no ministério, pastores, presbíteros, um missionário ele não deveria sair para o trabalho sendo ainda novo na fé.
É muito importante que ele tenha experiência no serviço a Deus, que ele seja acompanhado pela sua liderança local, antes ali no contexto da sua igreja, para então estar preparado para servir em um outro lugar. Então, experiência cristã também é um fator qualificador de um obreiro. E também nós temos a preparação missionária, principalmente em contextos que nós chamamos de transcultural. Quando o nosso trabalho ele é com pessoas de uma outra cultura ou até outra língua. É necessário ali nós adquirirmos certas habilidades, certas ferramentas para realizarmos um trabalho nesse contexto. Por exemplo, um missionário que vai servir como piloto em uma região tribal, ele precisa de um preparo específico, um preparo técnico nessa área de aviação. Assim como um missionário que está envolvido com a evangelização de um povo de outra língua. Ele precisa passar pelos estudos na área de linguística para ter as ferramentas necessárias para aprender aquela língua, analisar a sua gramática, a sua estrutura, para então realizar uma boa tradução bíblica naquela língua. Então, dentre outras especializações que são muito importantes para a obra missionária, a área médica, a área do ensino, a área de construção, a área de tecnologia. A obra missionária ela se faz com muitas áreas específicas, com muitas profissões distintas. Apesar do missionário ser alguém que precisa estar pronto para realizar vários tipos de trabalho, para que o evangelho alcance de fato os confins da terra, nós precisamos sim de obreiros especializados em diversas áreas. Então, aquilo que Deus nos dá, que são as oportunidades de nos especializarmos em determinada área profissional, isso com certeza pode ser útil na obra do Senhor. E essa é uma das razões pelas quais foram surgindo ali nas últimas décadas, no cenário da igreja moderna, as agências missionárias, que são as organizações que existem para apoiar o trabalho missionário, para gerenciar os missionários ali pelos campos, muitas para treinar os missionários em campos específicos, auxiliar de forma geral na realização do trabalho. E existe uma certa objeção a respeito da existência de agências missionárias, devido ao entendimento de que a realização de missões, ela é responsabilidade da igreja, em primeiro lugar. Só que as agências, elas existem como instrumentos para servir a igreja no cumprimento da sua responsabilidade. A missão de levar o evangelho até os confins da terra continua sendo, sim, da igreja, uma missão que Jesus comissionou para a sua igreja. Mas a criação das agências missionárias, elas vêm para auxiliar a igreja no cumprimento dessa ordem de Jesus. Devido à sua estrutura, à sua especialização, as agências elas têm contribuído muito para o avanço do evangelho nos últimos anos. Mas talvez você pense o seguinte: por que será que nós não vemos esse trabalho cooperativo entre a igreja e uma outra organização? Nós não vemos essa necessidade da criação de uma segunda organização para realizar a obra missionária no contexto ali da igreja primitiva. E sobre isso nós temos que lembrar que o contexto da igreja, nessa época ali no primeiro século, era aquilo que nós chamamos da Pax Romana. Uma política proporcionada ali pelo império que dominava o mundo na época, o Império Romano. E se trata de um período de relativa estabilidade que o mundo antigo daquela época experimentou durante a transição do período republicano para o período imperial na história de Roma. E essa estabilidade garantiu a autoridade de Roma em todas as regiões, em todas as províncias do seu território. E com essa política foi possível que se tivesse uma língua unificada em todo o território conquistado por Roma, que era o grego. Todos
tinham essa como a língua oficial do império. Uma certa minimização também das diferenças culturais e também um maior acesso por todo o território, graças à política de construção de estradas que ligavam todas as regiões do território. E isso, com certeza, favoreceu que o mundo antigo fosse alcançado pela igreja de forma muito mais rápida e menos complexa. Só que nós temos um cenário um tanto quanto diferente nos dias atuais. No nosso próprio país, aqui no Brasil, nós temos uma infinidade de línguas, nós acabamos nos esbarrando com muitos conflitos sociais, com organizações, com antropólogos, em relação às questões indígenas, por exemplo. Povos geograficamente mais isolados, em que o acesso se torna muito mais remoto, muito mais complicado. E isso, com certeza, acaba tornando o trabalho mais burocrático. E eis, então, a importância de organizações que sejam especializadas em cada contexto e levando em conta as questões e as necessidades que surgem ali naquele determinado contexto, a fim de realizar o trabalho naquele lugar, auxiliando, então, assim, a igreja. Então, a obra missionária, ela continua sendo uma responsabilidade da igreja, mas ela conta com o auxílio das agências missionárias em situações de um contexto transcultural, em que o trabalho é um pouco mais complexo. Então, podemos dizer que são pelo menos dois os valores que as agências missionárias possuem no cenário da igreja cristã. O primeiro é a cooperação com a igreja no trabalho de missões. A igreja, ela trabalha em parceria com as agências missionárias para que o evangelho chegue até os confins da terra, para que a grande comissão seja cumprida efetivamente entre os povos que estão isolados geograficamente, culturalmente, pela língua e por muitas outras questões. Então, as agências missionárias possuem o seu valor por isso. E também por prestarem um auxílio específico aos missionários, seja na questão de documentação, quando se trata de um outro país, a entrada de missionários ali em outros países, geralmente ela é assistida pelo trabalho e pela assistência das agências missionárias. O deslocamento, que nós já comentamos sobre a necessidade de um trabalho em que você vai chegar apenas de avião ali, existem agências especializadas apenas nisso, em realizar aviação missionária para lugares mais isolados. A necessidade de equipamentos, enfim, esse tipo de auxílio específico que os missionários precisam para realizar o trabalho em determinados lugares. O trabalho de um missionário, até agora nós falamos de maneira muito breve e geral no que consiste. Falamos que o trabalho missionário é pregar o evangelho em todo lugar, em todo o mundo, onde existe a necessidade de pessoas ouvirem o evangelho, e de fato essa é a essência de missões. Mas o trabalho missionário, ele também se desdobra em muitas outras tarefas, para que finalmente se tenha um povo conhecendo o evangelho de fato, compreendendo a palavra de Deus, compreendendo a mensagem do evangelho, então crendo em Jesus e se tornando discípulos de Cristo. Então eu gostaria de apresentar aqui algumas das tarefas que compõem o trabalho de um missionário em uma situação transcultural. A primeira delas, uma tarefa que nós falamos que se trata de um pré-evangelismo, são tarefas igualmente importantes, mas são tarefas que vêm antes do evangelismo propriamente, de ensinar a palavra de Deus, seria o estudo da língua, quando há necessidade de se estudar a língua, de não ser um povo que tenha o nosso próprio idioma. Essa é uma das primeiras tarefas, então, de um missionário.
Talvez você tenha imaginado que depois de tanto tempo ali de preparação teológica, preparação missionária, quando você finalmente chegar no campo, você vai poder começar o seu trabalho, já pode começar a ensinar a palavra de Deus e o Evangelho e o fato de que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas existe, antes dessa tarefa muito importante, a tarefa de aprender a língua do povo para quem eu desejo comunicar o Evangelho. É muito importante que a minha comunicação seja clara e seja compreendida pelo meu povo-alvo, receptor da minha mensagem. Então, os códigos precisam ser ali adequados. A segunda tarefa seria o estudo da cultura. Existe essa importante tarefa também, que é conhecer o povo, conhecer a sua cultura, conhecer como eles veem a vida, compreender um pouco o que eles acreditam. Isso acontece melhor quando existe a construção de verdadeiros relacionamentos, que com certeza demanda tempo, demanda a necessidade de nós estarmos ali entregues a essa tarefa, convivendo com eles, conquistando a sua confiança, entendendo o seu mundo, entendendo os seus sofrimentos. Parece algo assim improdutivo, talvez até uma perda de tempo, mas é uma das coisas mais importantes do trabalho. É quando nós demonstramos o amor, demonstramos o nosso interesse de estar ali com aquelas pessoas, apresentando a mensagem que nós temos, e quando nós conquistamos finalmente a confiança deles para que estejam abertos para receber a nossa mensagem. Então, a construção de relacionamentos, o estudo da cultura é, sem dúvidas, uma das partes também fundamentais de um bom trabalho missionário. Finalmente, nós temos a fase de ensinar a palavra de Deus, o evangelismo, desde a criação, queda, percorrendo todo o plano de redenção e até, enfim, a consumação. Levando em conta a língua, que nós já nos dedicamos a aprender, a mensagem que está sendo apresentada na cultura, de acordo com a cultura dos ouvintes, levando em conta aquilo que porventura pode ser um ponto de confusão na mensagem, que deve ser então contextualizada. O missionário ele tem que garantir que a mensagem que está sendo apresentada está clara na mente de quem ouve. Se por acaso existe algum ponto de confusão por conta ali da cultura ou até por conta da língua, isso deve ser revisado para que a mensagem que nós pregamos seja, assim, fiel, de acordo com a palavra de Deus, mais clara e compreendida pelos nossos ouvintes. O trabalho de um missionário ele também consiste no aconselhamento. À medida que forem surgindo crentes a partir da pregação da palavra, esses crentes eles começam a crescer na fé e precisam ser discipulados. Então, existe a necessidade de um trabalho árduo de aconselhamento para que essas pessoas sejam conduzidas à maturidade na fé cada vez mais. Estudo bíblico, também existe a necessidade do ensino regular da Bíblia para a comunidade que está ali disposta a ouvir do Evangelho. A partir desse ensino, Deus faz despontar aqueles que vão se tornar os líderes da igreja naquele lugar. E, por fim, temos o estabelecimento da igreja. Nós podemos dizer que o alvo do trabalho missionário, ele não é apenas a pregação do Evangelho, mas a plantação de uma igreja madura, saudável ali no contexto em que nós pregamos o Evangelho. Uma igreja que não vá mais depender um dia dos missionários que começaram aquele trabalho. Era assim com os trabalhos de Paulo na igreja primitiva, no Novo Testamento. A igreja plantada ela tem que ser capaz de continuar a obra missionária, de ter os seus próprios líderes, de ensinar as Escrituras de uma forma ali independente, para que os missionários não sejam mais importantes naquele contexto. Já exista ali uma igreja madura, capaz de caminhar por si. Então, o estabelecimento da igreja é o alvo do trabalho missionário e é uma tarefa muito importante e também muito árdua nesse trabalho.
a escolha de líderes. Para que haja uma igreja estabelecida, é muito importante se escolher líderes. Não é possível haver uma igreja sem líderes, e esses líderes eles precisam ser treinados pelos missionários num primeiro momento. Produção de literatura cristã, esse é um grande desafio do trabalho missionário, mas é extremamente importante para a edificação da igreja. Em muitos lugares, a produção de literatura cristã ela é um desafio por conta da língua do povo. Existe a grande necessidade de você ter dominado a língua do povo durante o seu estudo inicial ali de língua, a sua análise daquela língua. Então, eis aí uma tarefa muito importante, o estudo da língua, para então a produção de literatura cristã, uma literatura que vai abençoar e edificar aquela igreja que nasceu ali. Tradução bíblica, nós queremos dar acesso à palavra de Deus para aquelas pessoas a quem nós estamos ensinando o Evangelho, não apenas que elas ouçam a palavra de Deus por nós ensinando, mas que elas mesmas tenham contato com a palavra de Deus e possam buscar por si só a Deus e conhecer a palavra. Então, depois de todo esse trabalho de evangelização, escolha de líderes, estabelecimento da igreja, aconselhamento, discipulado, existe esse longo trabalho, talvez um dos mais longos de todas, uma das mais longas de todas essas tarefas, e que é a tarefa de traduzir as escrituras de maneira fiel, porém clara, na língua do povo ali, receptor da nossa mensagem. É um esforço de muitos anos para que a Bíblia completa finalmente esteja ali disponível para aquela língua, para aquele povo. Em alguns contextos, também é importante a alfabetização, ou antes disso, até a tarefa de colocar a língua na forma escrita. Existem muitos lugares em que não existe ainda nenhum alfabeto daquela língua. Os missionários, em muitos lugares, são os responsáveis por contribuírem para a produção de uma ortografia, de um alfabeto, para as línguas que nós chamamos de ágrafas. E é por isso que é tão importante os estudos de linguística, de compreender os padrões da língua, as regras gramaticais, para, enfim, contribuir para a produção de uma ortografia para o povo, que é, sim, uma grande bênção para o povo. E o nosso objetivo é que eles possam ler e escrever na sua própria língua para poderem ler e compreenderem a palavra de Deus. É isso que nós desejamos com isso. E é por isso que nós, missionários, nos encarregamos de realizar ali um programa de alfabetização para ensinar o povo a ler e escrever na sua própria língua. Essas são algumas das tarefas de um missionário, aquele missionário que está envolvido com a evangelização de um povo transcultural, um povo que não é da sua própria cultura ou da sua língua. São tarefas como estudo da língua, estudo da cultura, evangelismo, aconselhamento, estudo bíblico, estabelecimento da igreja, escolha de líderes, produção de literatura, tradução e alfabetização. Sem contar a necessidade de trabalhos que nós chamamos trabalhos de base, ministérios de apoio. Quantos missionários estão ali em contato com um povo que precisa do Evangelho? Com certeza existe a necessidade de um trabalho de retaguarda de outros missionários, como o trabalho de aviação, trabalho logístico, que nós chamamos trabalhos de base, pessoas que estejam ali nas regiões das cidades para realizar o que é preciso ali para um missionário que está isolado. Então, trabalhos na sede, trabalhos na área de tecnologia, informática, trabalhos administrativos, contabilidade, todas as especializações são muito, muito importantes na realização da obra missionária. Então, isso é um pouco do trabalho de um missionário e, por conta disso, é que as agências missionárias surgiram nos últimos anos para facilitar
esse trabalho da igreja de pregar o evangelho. Quando nós falamos de missões, nós sempre vamos acabar ouvindo sobre as agências missionárias e sobre o seu trabalho. Só que a agência missionária ela não substitui a igreja no cumprimento da grande comissão. Elas são úteis porque elas cooperam com a igreja devido à especialização que exige um trabalho transcultural, como nós acabamos de ver aqui. Bom, essa foi mais uma aula sobre missiologia, hoje falando sobre as agências missionárias e as tarefas de um missionário transcultural. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido uma bênção para você. E é um prazer para mim estar aqui ensinando sobre esse assunto, sobre esse tema. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.